Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo. Hoje, dia 13/7, já terminando o dia, e o vídeo é o de número 182, o Reino de Deus, o Reino dos Céus. E eu queria começar falando deste assunto, a similaridade que há entre as duas expressões. Capítulo 6, o verso 33 de São Mateus, neste capítulo, Sermão da Montanha, quando o Senhor fala sobre principalmente a ansiedade e a solicitude pela nossa vida, aquilo que enche o coração da gente de preocupação sobre como vai ser o dia de amanhã. A gente tomou a bronca aqui, mas é natural que a gente se preocupe com o dia de amanhã, porque somos pais de família, então para isso fazemos seguro de vida, para isso outros fazem poupança, para isso outros fazem outros investimentos, cada um tem a sua maneira, mas não podemos, diante de tanta riqueza celestial que o Senhor colocou à nossa disposição, viver o tempo todo preocupado apenas com o que haveremos de comer, ou de beber, ou de vestir. É exatamente isso que o Senhor fala quando chega no verso de número 33, em que ele diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu normalmente, quando prego, eu costumo dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu tomei bronca de gente extremista acerca disso. Não, eu não disse todas as demais. Obviamente que o sentido que está aqui na palavra, não o sentido literal, são todas as demais coisas, ou seja, você busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, aquilo que cerca a nossa vida, nos serão acrescentadas. Pois bem, ele falava obviamente anteriormente sobre comer, beber, vestir, fez referência às aves dos céus, fez referência ao lírio do campo, mas eu quero chegar mais perto em relação ao reino de Deus, ao reino dos céus. Bem, no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, verso 2, João começou a pregar no deserto da Judéia, e a tônica da sua pregação foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Até aí, é claro que as pessoas não devem ter entendido, mas sabiam que era algo de bom, então se aproximaram de João, creram na sua pregação. No capítulo 3 do Evangelho de São João, lembram que o Senhor encontrou com Nicodemos, e esse já tinha vontade aliás, foi ele que procurou de noite o Senhor e fez alguns elogios: Rabi, tu és mestre, porque ninguém faz tudo isso, Deus não é com ele e tal. E Jesus disse para ele, lá no capítulo 3, versículo de número 3, disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é muito importante, não pode ver o reino de Deus. Depois, no verso 5, ele torna a repetir: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E é chegado a vós o reino dos céus. Então, é preciso compreender que o reino dos céus, o reino de Deus, já estabelecido aqui na terra, implantado aqui na terra, e que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o reino de Deus não tem aparência exterior. Lá no capítulo 3, capítulo 14, verso 17, ele diz simplesmente apenas isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, mas é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui já entra algo a mais, quer dizer, não é apenas ver, não é apenas entrar, mas é no Espírito Santo. Então, nele, com ele, nós temos entrada a esta graça e, portanto, a este reino que está entre nós, que não tem aparência exterior, que ninguém consegue tocar, que ninguém consegue descrevê-lo, mas somente aqueles que possuem a fé em Cristo, que receberam a palavra da verdade, é que podem realmente compreender o que é o reino dos céus, que pelo fato de não ter aparência exterior, de não ser comida nem bebida, é que muitas pessoas fazem confusão e não percebem a grandeza deste reino que Deus preparou para cada um de nós. Isso é tão importante. É uma riqueza que
Aliás, quando o Senhor propôs a parábola da dracma perdida, por exemplo, ele disse, olha, é como uma mulher que perdeu uma dracma, não é? Foi, vendeu tudo que tinha para encontrar essa dracma e procurou até achar essa dracma e ficou alegre, reuniu os amigos e tal. Então, é como uma dracma, é uma linguagem figurada, obviamente, mas é como uma dracma, é como algo que ninguém dá valor, que ninguém percebe, que ninguém sente, mas nós sentimos, nós percebemos, porque diz a palavra do Senhor que pela fé já estamos habitando nele. Paulo, por exemplo, capítulo 12 aos Efésios, ele disse, nos ressuscitou com ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Exatamente. E nos fez assentar nas regiões celestiais. Portanto, estamos habitando pela fé nas regiões celestiais. Temos que crer nisto. E tudo isso é muito mais importante do que comida, bebida, não obstante a gente lutar no dia a dia e ser legítima a nossa luta, é bíblica a nossa luta. Paulo, quando fala aos interessados ao ministério, em 1 Timóteo 5:8, ele diz o seguinte, aquele que não cuida dos seus e principalmente dos da sua família, é pior do que os infiéis e negou a fé. Bem, como pastor há mais de 40 anos, eu dirigi igreja há muitos anos e até pedi minha jubilação, mas eu quero dizer uma coisa, eu sempre sofri essa guerra interior no meu coração, na minha alma, de poder compreender que de um lado eu precisava me desprender muito mais para fazer melhor ainda a obra de Deus, mas no dia seguinte, pela manhã, ao invés de ficar em casa orando, lendo Bíblia, visitando os enfermos, eu estava indo para o meu trabalho para manter a minha família. E o que faço isto até hoje, tenho 73 anos, ainda trabalho, não é? Minha aposentadoria, pequenininha, então tem que trabalhar, tá certo? Tem que trabalhar. Mas, contudo, confiando em Deus de que nunca vai faltar o pão de cada dia. Aliás, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou, dá-nos hoje o pão de cada dia, né? Dá-nos o pão de cada dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esses dias aí eu, gravando um vídeo, citei, quando Salomão descreveu, eu creio que foi ele, lá Provérbios, aliás, foi em Provérbios, ele disse, duas coisas eu pedi ao Senhor, não me negues antes que eu morra. Não foi Provérbio de Salomão. Não me negues antes que eu morra. Não me des nem a riqueza e nem a pobreza. A riqueza eu não quero, porque senão eu vou esquecer de ti. E a pobreza também eu vou acabar negando o teu nome. Então veja que a Bíblia nos coloca numa posição, e até Paulo também deu conselho, disse assim, olha, quem não trabalha também não coma. Então, parece ser uma guerra em cada um de nós. De um lado, sabemos que temos que caminhar para frente em direção ao céu, por este reino que nós recebemos pela graça do Senhor. Mas, por outro lado, também temos a responsabilidade de lutar pelos da nossa família, pelos filhos, mantê-los com dignidade, porque ele diz aqui, é pior do que os infiéis, e negou a fé. Isso, obviamente, não é somente para presbíteros, para ministros, para pastores, não. Isso é para todos nós, este conselho do apóstolo, que temos que ter cuidado. Então, meus queridos, o que eu tiro de lição nestes pontos aqui que refletimos, aqui que nós pensamos, não é? Reino dos céus, o reino de Deus é o mesmo reino, não é? E, obviamente, o que eu posso dizer para vocês é que continuem lutando, mas sempre na confiança, até porque confiar em nós mesmos é um desastre, não é? Mas quando nós confiamos em Deus e entregamos a Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, é da Bíblia, está na Bíblia, então, obviamente, nós temos paz no nosso coração, vamos dormir com tranquilidade, com serenidade, que sabemos que Deus nos socorre e nos socorrerá em tempo oportuno. Eu nunca me desespero com nada, nunca me desesperei com nada, eu mantenho uma paciência, sabe, uma coisa terrível, né? Muitos ficam assim, a pessoa não fica nervoso, não fica agitado, não é nem uma coisa nem outra, e durmo bem, tranquilo, pela graça de Deus, mas eu sinto este reino no meu coração,
e desejo que você se apegue a Ele. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E Deus nunca vai deixar faltar as demais coisas para você, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, como também da sua família, mesmo em tempo de pandemia, não importa a situação. Deus os abençoe e vos guarde na sua bondade.